Olha, olha, eu vivo cheia com os devaneios e os delírios desse pesadelo aqui, esse pesadelo careca que veio do Egito, que mora entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Sinceramente, eu fico cheia com esse velho. Esse velho é muito, muito mesmo dissimulado, entendeu? Ele é da direita à esquerda, ele é a favor e do contra. E, como tal, ele não é uma pessoa que você deve ou pode se confiar. E aqui é ele, vindo com uma mulher, falando o seguinte: o local não é maldito. Toda criação de Deus existe particularidade que exigem respeito. Quem passa por cima desse respeito aceita as consequências. Olha só, se referindo à morta lá, né? A pessoa que morreu lá no brasileira que morreu. Eu falei, um Deus de verdade não faria um lugar assim. Ele está cheio de espírito e lá está cheio de espíritos trevosos. É outra coisa, meu senhor, não precisa vir disfarçado de mulher. E aqui é ele, isso aqui não é uma mulher, é ele. Para se encobrir, não. Venha como você mesmo. Então Deus também criou a Tânia Soliama e a Saginata e também as serpentes viciosas, que são peçonhentas. Então, que Deus é esse? Eu pergunto, que Deus é esse? Também inventa o mal. E a serpente peçonhenta, se fosse bom, não faria, né? E por essa razão que existe um Deus do mal também. E pare de culpar a morta, velho negativo bruxo. E da maneira como o senhor fala, é como se a vítima tivesse cagado, né? Ido lá para defecar, para urinar, se masturbar e ainda ter ex com uma pessoa, uma pessoa que estivesse lá também, né? Um dos guias ou mesmo os que fizeram as trilhas. A modo a qual ele fala para ter respeito é como se a falecida Juliana não tivesse tido nenhum respeito para com o vulcão. E isso eu não acho algo que foi algo assim que aconteceu, seja viável, né, da parte dela, que ela faltou com respeito para com aquele vulcão. Eu não acho, entendeu? É como se tivesse no local e transado assim. Então vamos ver o Dirty Mind, né? Que é o velho da mente suja. Desde quando a vítima desrespeitou o local, vocês tinham a crítica que são a de respeitá-la, porque são burros e nada sabem analisar os fatos. E se esse Deus da natureza realmente tivesse ciência ou noção, poderia a crápula como o senhor que destrói tudo que passa ao redor deles, né? Como ridos animais sendo mortos na natureza, e se ele sujar da miséria alheia. Receba seu velho, receba seu pesadelo, Gini pesadelo. Eu não iria publicar aquele vídeo até que eu vi as mentiras desse miserável aqui. Olha, puta que pariu, eu detesto a pessoa que é canalha. Sabe, eu detesto a canalha. Só esse miserável falou aqui. E eu vou responder tintim por tintim. Isso novamente é o velho aqui. Não é nenhum indonésio. Esse velho da cara de mafioso. Com esse óculos azul aqui, ridículo. Ele quer ter olhos azuis. Então ele coloca óculos de lente azul, achando que vai ter olhos azul. Uma coisa dessa aqui não assentaria com olhos azuis. Não ficaria bem nele. Aqui é ele, viu? Ada Setualan. Isso aqui não é nenhum indonésio, é ele. Porque mesmo se um indonésio tivesse que traduzir do indonésio barra indonésio para o português, não seria assim perfeito, porque a gramática sairia totalmente distorcida.
porque é totalmente diferente a gramática deles, ok? Eles têm seu próprio modo de falar, os malaios também, e as gramáticas deles não são iguais que a nossa. Essa comoção toda só está acontecendo porque o caso foi em outro país. Veja mesmo. Aqui no Brasil, aqui ele já boiou. Como é que uma pessoa está lá, né, na Indonésia, e diz que está aqui no Brasil? Como que eu estou? Veja o deslizamento de pensamento do velho. Como que alguém está em um local e fala ali, né? Por exemplo, se eu realmente estivesse no Brasil, eu diria aqui, né? Eu não diria lá. E porque eu estou aqui, né, nesse lugar na Ásia, eu diria aqui e o Brasil lá. Olha aqui como ele trocou, como ele deslizou. Aqui no Brasil acontecem coisas muito piores e ninguém fica tão revoltado assim. Agora, eu já havia feito uma análise sobre isso, mas o velho tirou o, o nick dele dos meus vídeos. Eu falei o seguinte: são coisas totalmente diferentes a qual que ele está a falar aqui. São coisas totalmente diferentes e distintas. É uma coisa se a falecida Juliana tivesse sido morta por um assalto, ok? Por um assalto, alguém tivesse matado, assassinado, etc. E é outra coisa, um descaso de um acidente ambiental, certo? Essas são as minhas análises. Um acidente ambiental seria diferente de um assassinato ou um roubo, partido pelo roubo ou mesmo um sequestro. Mas ele não tem a capacidade conectiva e a inteligência o suficiente para discernir tudo isso e dividir tudo isso e separar o significado de cada um desses eventos, ok? Então, e quando eu digo muito piores, olha aí, estou falando de casos em que turistas são sequestrados, olha que idiotice, comparado com uma pessoa que cai do vulcão e não é imediatamente tirada de lá, ok? Mas outro cara cai no vulcão depois de uma semana e é imediatamente tirado de lá. Só porque é um homem. E também um europeu cai e é imediatamente tirado. Já uma mulher não é. Entendeu como é? Somente por uma brasileira. Né? Porque nós somos sim discriminados por aqui. Nós somos sim. E quando eu digo muito pior, estou falando de casos em que, ok, assalto até assassinato. Olha aqui, miserável desse, comparando só uma múmia egípcia dessa, que chegaria a uma conclusão tão besta, né, tão idiota, tão acéfala como esta. Tem a favela Tour, a Pedra da Gávea, a Cachoeira do Formiga do Buracão. Ok, tem tudo isso, mas a questão é, houve algum caso em que turista caiu de uma ribanceira, houve alguma coisa e ninguém resgatou o corpo a tempo, ou resgatou a pessoa viva a tempo? Essa é a questão, meu senhor. Se o senhor não pode ou não quer responder a tal pergunta, o senhor deveria se aposentar da internet e evitar falar bosta por aqui, porque isso já é demais. Não apenas o senhor falta a conexão mental, entendeu? Não apenas lhes falta conexão mental, né? Como se um de seus neurônios tivesse já danificado. Como também o senhor não faz sentido algum e o senhor é bipolar
e o senhor é tipo psicótico. Então o senhor não está fit, o senhor não tem o que leva-se para vir aqui e dar a sua opinião. E principalmente quando o senhor vem como indonésio, entendeu? Então, você que é a formiga, o buracão, enfim, as favelas têm a ver com uma pessoa que cai em um vulcão e não é resgatada a tempo e outras pessoas são. Eu realmente não entendo a lógica cá. Já teve passeio de balão onde todos morreram? Se caso a Juliana passasse por tal coisa, sendo lá fora, ou até mesmo aí no Brasil, ninguém diria nada. Não tinha mesmo o que falar. Porque realmente foi uma tragédia, né? Já pré-destinada. Como também essa morte da Juliana, quando eu observo isso através das lentes espirituais, eu vejo que, bem, não era bem a hora dela partir, mas ela foi de qualquer maneira, porque ela foi chamada para lá, atraída para lá, sinergeticamente e sacrificada. E teve uma abertura de portal naquela época, duas semanas atrás, quando isso aconteceu não apenas com ela, mas com o brasileiro que morreu no Peru e as duas japonesas, ok? Agora, o caso das duas japonesas, o senhor não falou absolutamente nada, apenas falou que foi duas moças, blá blá blá, duas moças, entre aspas, né, em seus 40 e final dos 30. E sem falar que as duas eram mães e deixaram os filhos e foram para hiking. E a Juliana, uma moça desimpedida, uma moça livre, uma moça solteira, que poderia ir e vir como ela quiser, foi alvo de tantas críticas e julgamento, como se não bastasse o que ela teve que passar, toda agonia. E isso que eu não me conformo, entendeu? Porque não tem justiça nisso. Aí o senhor falou também outra coisa, como né, falou uma asneira lá no meu canal, né? Assim, tal. Peraí, depois eu vou me lembrar. Mas foi uma asneira que eu ceguei, assim, sabe, de desdém. Desdém quer dizer, assim, de menosprezo até, que eu não aguento a burrice. Você falou uma coisa muito idiota, sabe? Digno de uma pessoa que não tem maturidade para a sua idade. Mais de 70 anos e sem maturidade. Seria Alzheimer ou 7? Alzheimer já batendo na sua porta? Não sei, talvez. Daí a explanação das pautas de neurônios com qualidade. Ou o senhor não come bem? Eu não sei, eu também não como bem, mas eu não estou assim tão ruim. Então, já teve passeio de balão, todos morreram. Onde é que tem uma coisa a ver com a outra, não é mesmo? A agência de stand-up paddle, que continua operando, mesmo com um tempo ruim. Bungee jump, com corda que arrebenta. Acontece de tudo por aqui. O que acontece? Acontece. Se também acontecesse na Indonésia e nada tivesse acontecido, entendeu, meu senhor? E nada de trágico tivesse acontecido com uma brasileira, aí as pessoas iam ficar mame, as pessoas não iam falar nada, porque não tinha que falar nada de qualquer maneira. Mas porque aconteceu por falta de descuido, por falta de até mesmo indiferença, as pessoas teriam que falar alguma coisa, entendeu, meu senhor? Dá para entender, senhor? O sofá blur. Até aqui ainda obscuro, ainda desfocado, etc. Não é capaz de computar, não é? Não é mesmo? Não é capaz de analisar e assimilar todas essas informações. Porque os seus neurônios não são capazes, de qualquer maneira. Seus neurônios só pensam em bobagem, em preconceitos, bipolaridade,
sexismo também, né? Porque o senhor é um grande sexista aqui na net. Tem canais aí que falam de mulher contra mulher, que é uma beleza. Então tudo isso, WhatsApp, tudo isso adiciona para sua lista de canalice. Aqui. Tem uma diferença enorme entre as pessoas organizar tudo isto e outra onde não acontece nada. E quando acontece, as pessoas são resgatadas, morta ou viva a tempo. Ok? Ok. Acontece tudo por aqui. Por aqui, ele dizendo que está na Indonésia. E por que ninguém proíbe essas atividades? Bem, eu acho que o balão vai ser proibido, meu senhor. As outras coisas eu não sei, né? Que eu não estou aí, então eu não saberia, né? Eu não saberia. Eu teria que ir lá e analisar. Ou melhor, eu ir buscar saber mais sobre isso e analisar caso por caso, né? Mas, bem, nenhum turista até agora aconteceu isso com eles. E se tivesse acontecido, mesmo se fosse numa ribanceira, ele teria sido, sim, resgatado a tempo. Ok? E não venha com historinha de que, tentaram resgatá-lo. Bem, isso é o que eles falam, não o que vimos. Acabei de botar da minha quarta subida. Olha que mentira, que derrotado mentiroso, menina. Olha que mentira da bexiga é essa. Acabei de botar da minha quarta subida, uma bexiga, a quarta subida ao morro do Alemão. Ao morro do velho careca gringo, lá na Rocinha. Só se for, porque o morro da Indonésia foi que não foi. Isso aí não tem nem dinheiro para ir de volta ao Egito dele. Ele tem dinheiro para ir para a Indonésia. Oh, pelo amor, né? Acabei de botar da quarta subida ao Monte Rijana. Eu estava lá no momento do incidente. Olha que mentira, menina, que o bexiga estava discutindo. Até então, naquele tempo, quando ela caiu, ele estava juntando-se com os outros para criticar a demora do resgate. E agora ele flip-flopped e ele mudou de casaca. Entendeu? Como um bom flip-flop bipolar, né? Flip-flop é bipolar. Então, olha que bicho mentiroso, menina. Meu plano inicial era ficar só 3 dias, mas por causa do que aconteceu, eu e alguns outros montanhistas locais decidimos ajudar. Olha que mentira! E acabamos ficando por 5 dias. Olha que bexiguento mentiroso, menina. Já velho e mentiroso. E a cara do monstro já parece realmente um canalha. Por causa de clima extremo, por 5 dias muita gente do grupo acabou se machucando ou passando mal por conta... Olha que mentira! Pode ser do grupo da Rocinha. Escalaram lá a Rocinha, porque da Juliana foi apenas 5. Isso que eu vi na primeira vez que eu fiquei sabendo sobre o caso dela. Foi 3 dias após a queda dela. Muita gente do grupo acabou se machucando. Olha que mentira extrema do cansaço. Eu mesmo só cheguei ontem em Jakarta, minha casa. Olha que mentira! Depois de passar por exames médicos no hospital. E só agora consegui ver as notícias que a mídia está divulgando. Essa derrota vem pulsando a internet esse caso desde o dia 20 de junho. Lá no Rijane não tem sinal de celular, então não tínhamos acesso a nenhuma informação. Isso aí não é difícil de saber através das informações online, não é mesmo? Não é difícil. Até uma parasita Tânia Soliamo saberia disso. Não precisa nem ser humano para saber disso, que não existe sinal do celular lá. Peço desculpas do fundo do coração ao povo brasileiro pela dor e decepção
causadas pelo fato de a Indonésia não ter conseguido salvar a Juliana com vida. Reconheça que meu país, olha como aquele que ele é do país da Indonésia, quando ele fala aqui, olha que deslizada que ele falou aqui. Tudo por aqui, como se ele estivesse no Brasil e depois ele volta atrás e ele fala que ele estava na Indonésia, está na Indonésia e é indonésio. Aqui no Brasil, aqui, como entender isso? E ele fala aqui, cá minha casa, Jacarta, minha casa, minha vida. Como entender isso, não é mesmo? Bem, eu entendo que estava de um canalha psicótico e psicopata, um velho do Egito que mora no sudeste do Brasil. No país ainda tem muitas limitações e falta de preparo em várias áreas. A Indonésia está apenas começando a se desenvolver e a dar passos rumo a um futuro melhor. Olha que mentira. Eu entendo profundamente o que vocês estão sentindo e isso mostra o quanto vocês são empáticos e humanos. Não como vocês do Egito e os asiáticos, não é mesmo, senhor? E está dando passo no futuro melhor, tanto que eles têm até trem-bala por lá. Muito sofisticado. E ainda está dando passo rumo ao futuro. Bem, para o turista sim, né? Quer dizer, em termos de melhor logística, melhor equipamentos para trilhas, hiking, né? Em montanhas, em vulcões. Sim, eles não têm o equipamento necessário, porque se você abre um negócio, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, melhor fechar aquela porra, ok? Melhor fechar e o senhor também calar o bico. Cale o bico, meu senhor. Porque se o senhor fala mentira, só fala psicopatia, só fala asneira, digna de uma pessoa totalmente dissimulada, como foi dita antes. Como foi dito, na verdade. Eu entendo profundamente o que vocês estão sentindo, isso mostra quanto vocês... Algo parecido aconteceu com a gente há 3 anos. Um estudante indonésio se afogou no famoso rio Are, na Suíça. O corpo dele só foi encontrado 40 dias, 14 dias de... Bem. Aqui também outra história. Outra história totalmente diferente do que aconteceu com as pessoas que caíram naquele barranco lá, naquele vulcão e as montanhas. Totalmente diferente, meu senhor. Quando uma pessoa cai no rio, se for à noite, se não tiver, né, tem a visibilidade não tá boa, porque nós estamos a falar da Europa, que é muito mais frio do que, muito mais frio não, muito, causas 1000 vezes mais frio do que o sudeste da Ásia, que é um inferno de calor, certo? Que são países tropicais aqui no sudeste da Ásia. Então, a neblina iria também dificultar, né? Para ver quem caiu. Mas, então ninguém saberia se o cara caiu ou não. Até o corpo boiar, certo ou não? Isso acontece em qualquer lugar, é um caso à parte. Agora nós estamos falando de uma moça que caiu, do guia que sabia, do guia que presenciou, das pessoas que já sabia, do guia que foi até a equipe lá, né? Eles estavam acampados e falou sobre o caso e as pessoas levaram seu tempinho para agir. Ela caiu às 4 da manhã e só às 3 a mais da tarde, assim dito, foi que um atento ao resgate foi feito, que foram iniciados. Então, é uma coisa totalmente diferente, ok? O corpo dele foi encontrado 14 dias depois, preso numa barragem. Como que a pessoa ia ver preso numa barragem?
Como também ninguém viu ele caindo. Na época também ficamos indignados e criticamos o governo suíço, achando que houve falhas na segurança, lentidão e ineficiência no resgate. Além disso, como acontece em muitos lugares do mundo, a mídia espalhou desinformação e sensacionalismo, inflamando ainda mais os sentimentos. A gente também se perguntou, se viram alguém se afogando, por que ninguém jogou uma boia, uma corda ou qualquer outro equipamento de resgate? Mas quem falou que eles viram? Ninguém tem a prova. Agora, a moça que caiu lá e vários outros, eles viram. Ok? Eles viram. E ainda está pendente o caso dela, se realmente ela foi puxada, ou se ela escorregou ou foi puxada por acidente ou não. Então ninguém sabe. Ou se ela sentiu-se mal, né? Vamos ver depois. Então, esses casos ainda estão pendentes, né? Essas investigações estão pendentes. Como é que num destino turístico tão famoso em um país como a Suíça, conhecido por seu alto padrão de organização, não havia equipamentos de emergência por perto? Meu amor, se as pessoas não estavam por perto, como que as pessoas iriam ver, né? Bem, eu não sei sobre esse rio, a área, eu vou procurar saber melhor. Aqui está o rio, muito lindo, né? Parece São Francisco azulzinho, muito lindo. E, bem, eu não sei se esse caso do motorista indonésio foi verdadeiro e se tinha as pessoas lá na época, na hora, né? Eu realmente não sei o que se passou, mas se essas pessoas omitiram socorro ao indonésio, então são uns crápulas, uns monstros, uns robôs, entendeu? Robôs. Ou a correnteza estava muito forte, ou ele caiu e afundou, as pessoas não poderiam ajudar. Eu não sei o que se passou. Eu realmente não sei. Ou ele caiu em uma área que ninguém viu. Enfim, foi má sorte dele, né? Ou ele foi sozinho, fora de season. Ninguém sabe o que se passou, na verdade, né? Pra vir com um verídico assim. Porque, como se vê aqui, nem sempre está povoado de gente. Que câmera é esta, hein? Nossa! Se ele foi em um tempo assim, então problema dele. Ele procurou por isso. Agora, se ele foi em tempo que estava povoado, tinha bastantes pessoas, né, para ver, para presenciar, testemunhar o afogamento dele, então isso já é outro caso. Além do mais, isso aconteceu na Suíça, na Europa e não no Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. E como dito também, eles também fizeram comoções na Indonésia. Então, por que não poderia o brasileiro também, não é mesmo? Então, eles estão sendo o quê? Narcisistas e egoístas. De achar que só eles podem protestar a perda de um conterrâneo e não os brasileiros. Não é mesmo, meu senhor? Achando que houve falhas na segurança, lentidão e ineficiência no resgate. Bem, eu não sei o que aconteceu ali, então ninguém pode julgar. Além disso, como acontece em muitos lugares no mundo, a mídia espalhou desinformação e sensacionalismo, inflamando ainda mais sentimentos. A gente também se perguntou se viram alguém se afogando, por que ninguém jogou uma boia, uma corda ou qualquer outro equipamento de resgate?
Como é que num destino turístico tão famoso em um país como a Suíça, conhecido por seu alto padrão e organização, não havia equipamentos de emergência por perto? Bem, isso aí é com os europeus e eles, nada a ver com o Brasil, né? E ninguém sabe o que realmente se transpirou lá. Mas essa foi a realidade, nem sempre a realidade corresponde às expectativas que criamos na nossa cabeça. Bem, a expectativa da Juliana foi diferente, todo mundo viu mais ou menos o que aconteceu, teve testemunhas, teve relatos, etc. Então, é um caso totalmente diferente. Esse Indonésia, ninguém pode falar nada, porque ninguém viu, ninguém sabe o que se passou, se ele foi sozinho, se ele foi com um amigo, se o rio estava povoado ou não, entendeu? Então não pode falar nada, nadica. Se olharmos os dados, nos últimos 6 anos, apenas 9 pessoas morreram no Monte Regiane. E está esperando mais, meu senhor? Quer mais? Está esperando mais? Uma montanha selvagem com terreno natural e clima imprevisível. Não é uma área urbana onde tem hospital perto e resgate. Simples assim. Não tem? Não tem? Para então o turismo. Não pega dinheiro, não enriquece as custas da morte do próximo alheio. E fim de papo, acaba com isso. Acaba. Tem um jeito de fazer, é só proibir os turistas de irem para lá. Se os locais quiserem ir, problema deles. Afinal de contas, eles são local. Mas os turistas não deveriam ir. A verdade é que a segurança em destinos urbanos deveria sim ser muito mais garantida do que em ambientes naturais extremos. E se não é, o que fazer? Fechar. Fim de papo. Finito, meu senhor. Finito. Não precisa argumentar, não. Ok? Para fatos, não deveria ter argumentos. Quantos turistas morreram só no último mês no Brasil? Não assim por abandono, negligência. Não por abandono, né? Não por abandono. E eu não tenho que falar isso novamente. Que são coisas à parte. Seria uma coisa se a Juliana tivesse morta a tiros, esfaqueada, estrupada, etc. E outra seria, nesse caso, onde todo mundo viu ela caindo e a ajuda chegou um pouco tarde, ok? Na minha opinião, não importa se você está numa montanha ou em qualquer outro lugar, a sua segurança é sua responsabilidade. FDP, esse miserável velha, isso é uma bobônica serena, né? Um desgraçado desse. Então, que não pega o dinheiro dos outros, seu miserável, só porque no Egito é a mesma coisa, né? Vocês estrupam turista lá no Egito, mata, rouba, lida com drogas, né? Esqueme, aplica o golpe em turista, que é uma beleza. Aí para o senhor isso é fichinha, isso é normal. É as normas. Ok, vamos pegar dinheiro de turista, eles que se danem lá, que se flodam, né? Cair na ribanceira, deixa lá morrer, deixa cair mais embaixo. Aí a gente vai dizer que ela caiu mais embaixo e fica impossível de resgatar. Não é mesmo, meu senhor? É assim, ei, meu senhor. Eu não sou otária não, viu? Otária não. Eu sei pensar e analisar. Então, se olharmos dados nos últimos 6 anos, a verdade é que a segurança em destino urbano deveria sim ser muito garantida que ambientes naturais são. Na minha opinião, não importa se você está numa montanha ou em qualquer outro lugar. A sua segurança é sua responsabilidade, principalmente quando se trata de um hobby de alto risco. Então que fale, seu miserável, aqueles que estão responsáveis, porra. Entendeu, seu infeliz? Velho psicopata dos infernos que se passa pelo Lula, faz um canal aí falando protegendo o Lula, o irmão dele, senhor Inácio, faz um vídeo, um canal aí, protegendo o Lula. E me ironizando quando eu falei, não falar isso, velho maldito, que tu tá aí no canal de direita falando desse velho aí, teu irmão. Deixa de ser falso aqui, fingindo defender
os nordestinos, o velho. Esse comentário não adianta, pode comentar à vontade. Que vocês não podem, não têm direito de falar nada. Como se eu fosse de fora e ele do Brasil, não parece uma mísera dessa do Egito. Uma peça dessa dos mucambos lá das favelas do Egito. Né? E faz uns vídeos aí, uns brasileiros nojentos. De um canalzinho aí que fala das comidas sujas do modo a qual eles preparam comida na Índia e agora na China. O miserável é tão burro que mistura Camboja, Vietnã, Indochina com a China, que é um pouco diferente, né? É quase a mesma coisa, mas os povos, assim, a etnia é um pouco diferente. Os chineses são mais claros do que os indochinos, que são os cambodianos, Vietnã, tailandeses e aí por diante, né? Sudeste asiático, não China. E ele mostra lá um chinês também preparando cabeça de gado e cabeça de camelo. E ele fala, eles compram até cabeça de camelo do nordeste da África. Aí ele fingindo ser ter um parceiro dele que pergunta, do Nordeste? Sim, do Nordeste, onde só tem monstro da cabeçona, né? Os animais lá têm a cabeça grande, querendo se referir ao Nordeste brasileiro, entendeu? Uma coisa horrorosa dessa aqui, ou qualquer outro brasileiro feio, querendo ser nórdico, uma coisa feia, uma assombração dessa da cabeça de ovo. Aí eu fala tanto do Xandão, do tal Xandão lá, e tem a cabeça de ovo também, vai entender, né? Essa ironia e hipocrisia, velho safado. O senhor cava sua própria cova, velho safado. Senhor, vem se intrometer em coisas que não é da sua conta, né? Não é de seu business, sua conta. Tem nada a ver com o senhor. Meta-se onde lhe caber. Sua cabeça de ovo. Então, somente se trata de um hobby de alto risco. Se você não preparou seu corpo, ser muito mais garantido do que o ambiente natural extremo. Quando o turista morrer só no último. Na minha opinião, não importa que você está na montanha ou em qualquer outro lugar. A sua segurança, sua responsabilidade. Isso é que eles pensam. Aqui, na África, na Ásia, você cai até na rua e eles deixam ali virar cherume. Ninguém liga. Aí ele acha que nós, no Ocidente, devemos pensar da mesma forma. É isso que a cabeça de ovo aí está pensando, entendeu? Esse pesadelo Genie da garrafa. A sua segurança é sua responsabilidade, seu miserável. Quando você não tira o dinheiro do próximo, tirou o dinheiro da moça e levou ela para a sua morte, o corredor da morte. Aquele lá é a trilha da morte. Ok? Eu não quero saber se 5, 2 ou 9 caíram apenas, entre aspas. Apenas. Imagine se só tivesse caído, vamos dizer assim, caíram 9, né? Imagina se fosse 5 apenas, 2, 9 apenas. A maneira que ele fala que ele queria que caísse mais. Olha a mentalidade desse monstro velho. Olha a mentalidade dos lixos que os sudestinos aceitam entre seus enclaves. Ok? Na minha opinião, não importa. Então, é a sua segurança. Então, eles vão deixar os turistas morrer assim, a sangue frio. Me dá o dinheiro. 1.000 paus aí, 1.000 paus em dólares ou reais. 1.500. Me dá o dinheiro, agora vai para sua morte, otário ou otária. Principalmente quando se trata de um hobby de alto risco. Se você não preparou seu corpo, sua mente e não tem o equipamento certo... Ei, come on, não tem o equipamento certo? Não tem o equipamento certo? Eu não acho que ela estava nua ou andando de chinela. Tem pessoas que estavam usando como ela e saiu sã e salvo. Porque tiveram backups para ajudá-los. Mas não foi o caso da Juliana. E o quê? Você falou o quê?
se preparar seu corpo e sua mente, meu Senhor, quando a pessoa organiza esses tipos de turismo, porque para mim turismo não venha dizer que não é não, viu? Não venha descartar, não venha desmentir que não é não, cabeça de ovo. Porque isso é uma forma de turismo, sim. E eles ganham com isso, porque isso não sai barato e não é de graça não. Alright? Ok? Então, qual é o deles? De passar por um assessamento, não apenas físico, mas também mental. E eles fazem. E no caso da Juliana, como é que eles deixaram ela passar com cartão verde, né? Green light, ou seja, de luz verde. Ok? Pode passar. Quando ela não estava mentalmente... Quer dizer, ela estava. Porque ela pensava que era fácil. E eles não preparam os turistas. Os turistas são pegos de surpresa. Quando chegam lá no top, como a Juliana chegou até aquele nível, ela começou a ver que não era fácil. Ela tinha mais 7, 8 horas de trilha, de viagem pela frente. E ela não achava que ela podia chegar até lá, entendeu? E ela começou a se quebrar, né? Ela estava toda quebrada, ela começou a mentalmente ficar cansada, fisicamente e mentalmente. Então, por isso que ela queria ficar lá para descansar um pouco. Porque ela viu que não era tão fácil como ela pensava que fosse. Agora, qual era o deles, daqueles que já sabem do terreno, que são locais? Olha, é o seguinte, você quer ir, pega... Não tem tradutor, não? Tem traduzir na línguas dele para o inglês. É o seguinte, moça. Vai ser assim, 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 assado. Você topa aí? Olha que não vai ser fácil. Olha que assim, você pode até perder a sua vida. Você está preparada? Sim. Então, o que acontecer lá será o seu problema. Assine aqui. Assine essas condições. E se a pessoa, depois de passar por esse assessamento, falar, não, eu não estou preparada, não. Ou vai ser assim, sim. Olha, nós temos aqui um slide. Aqueles vídeos, né, de slide de informação. É assim, assim, assado. Olha aqui, não vai ser fácil, você vai ter que passar por isso e aquilo. Se você quiser ir até o lagoon, o lago lá azul, tudo bem. Pode ficar até lá e depois voltar para o seu hotel. Né? Não precisa subir ali adiante. Você está preparada? Não? Então volte, minha querida, volte. Vá com Deus, vai lá com Deus. Não disseram isso para ela, eu tenho certeza que não falaram. Você falaram, ela não quis saber. Eu não sei o que se passou. Ninguém sabe, né? Se eles falaram ou não. Sobre as condições, sobre o que os esperavam, etc. Porque eu ouvi falar que várias pessoas são pegas de surpresa lá. Okay? Eu ouvi falar. Isso que eu ouvi falar de vídeos que já tem uns 2, 3 anos. De turistas europeus ou australianos que falam que são pegos de surpresa quando chega lá quase no cume, entendeu? Então, vai culpar os outros? Então, principalmente quando se trata de um hobby de alto risco, você não preparou seu corpo, sua mente, não tem o equipamento certo, não tem nada a ver com equipamento, infeliz. O equipamento deveria ser pelas custas dele. Deveria ser um problema deles, a responsabilidade deles e não dos turistas. Os equipamentos dos turistas seria apenas uma bota ou um tênis, né, de corrida de montanha, montanheiro, e mais uns agasalhos, tudo bem, uma sacola e um haversack, né, disposta, só isso. Nada mais. E também preparo mental e conselhos e advertência. Se eles não dão isso para os turistas, então eles são viáveis a serem penalizados por isto. Ou sua meba egípcia, múmia velha egípcia do diabo, Satanás. Senhor veio do inferno
e alguma coisa dá errado, vai culpar os outros por não terem conseguido se salvar? Sim. E quem culpar? Quem? Ela? Culpar a vítima só em sua cultura, meu senhor. Só em sua cultura muçulmana, só em seu país, só em sua região do mundo, só em seu continente. Viu? Só em seu continente que acontece isso. Porque eu não acredito, não creio que existe isso nas Américas e algumas partes da Europa. Realmente não existe isso. Só em vossas culturas. Com certeza, né? O pesadelo. É claro que ninguém quer que acidentes aconteçam, mas prevenir. Bem, prevenir não. Prevenir falar isso para as autoridades de lá, daquele país, para fechar o local. Dizer não para turistas e só para locais. Isso é prevenção, meu senhor. Afinal de contas, uma pitada de prevenção é melhor que 100, 200 gramas de remediação, ok? Sempre melhor do que remediar. Também achei curioso ler alguns comentários de brasileiros dizendo que nosso país é pobre só porque não usamos helicópteros. Mas a verdade é que 2 helicópteros foram sim preparados. O problema é que as condições climáticas, ventos fortes e neblina densa, impediram totalmente o voo até o cume do Rijane. Além disso, o vento gerado pelas hélices poderia colocar em risco quem estivesse lá em cima, já que o solo é muito arenoso e o vento poderia causar uma tempestade de areia. Também vi críticas sobre a suposta demora no resgate, mas a equipe de busca, e foi realmente foi demorada, mas a equipe de busca e salvamento SAR chegou ao local no mesmo dia do acidente. SAR é o nome de um vírus. Eles tentaram descer até a área onde o drone tinha filmado a Juliana pela manhã, mas quando chegaram lá, ela já não estava mais no local. Também, né, vai esperar até não sei quantas horas, as buscas continuaram com intensidade e uns dias depois ela foi localizada a 60 metros de profundidade, depois chegando a 800 metros. Bem, ela esperou a 200 metros. Eu acho que quando ela viu que ela não tinha mais esperança, ela tentou se salvar, saindo para dentro para ver se ela podia pegar as montanhas, as florestas lá, que tem umas vegetações lá. Ela tentou ir por ali e chegar pelo lago. Isso que eu tenho em mente, que foi as últimas horas da Juliana. E até então, nesse momento, ela já estava exausta, mentalmente, fisicamente e também com fraturas. Ok? E ela já estava morrendo. Muita gente perguntou por que não enviaram água, comida ou cobertores com drones, mas como fazer isso se nem sabia exatamente o estado do corpo da Juliana? As pessoas mostraram, mas não vieram a tempo, meu senhor. Daí, como saberiam se não vieram a tempo? A evacuação foi sim lenta, mas precisava ser segura também para os próprios socorristas. Então se prepare melhor para isso, afinal ela não foi a primeira, nem será a última. Eles já deveriam agora, nesse instante, já estar bem treinados. Já haveria estar bem treinado e craque nisso, já teria estar técnicos nisso, nesse tipo de resgate. Depois de tanto tempo, né? Tanto tempo que já faz anos que eles fazem esse tipo de negócios, ok? Mas precisava se segurar também para os próprios socorristas. Para alcançar o corpo da Juliana, que precisa estar lá há 3 anos. Também demorou. Os socorristas que desceram até o fundo da cratera passaram a noite lá embaixo. O que fazer, né? Já estava lá embaixo, presos por cordas. A retirada do corpo foi feita na manhã seguinte. Por quê? Porque a noite seria extremamente perigoso. Lógico, até uma meba saberia disso, né, meu senhor? Uau, mas por que ela esperou tanto? Da sexta até a quarta, hã? Quase uma semana depois, muito tempo depois.
O laudo da autópsia mostrou que Juliana morreu por hemorragia interna cerca de 20 minutos após a queda. Isso que eles falam, não que os outros laudos demonstraram, meu senhor. Ok? Não houve sinais de hipotermia. Como o senhor sabe? O senhor está apenas galivando e supondo. O senhor não tem absoluta certeza. O senhor está apenas supondo. O senhor está os defendendo porque o senhor também é muçulmano como eles. E o senhor é tipo salvinista, né? Salvinista nato, miserável salvinista nato. Que coloca a esquerda contra a direita e vice-versa. Velho, maligno, maquiavélico, miserável do signo de Escorpião. Igual o seu irmão Lula. Eu sei que muitos brasileiros não acreditam nesse resultado. E vocês culpariam se eles não acreditassem? Primeiro que ela não morreu por causa disto. Ela não morreu por causa disto. Porque ela caiu ainda no lugar raso. O corpo da Juliana será levado de volta ao Brasil. Fique à vontade para fazer uma nova autópsia com médicos brasileiros. Não temos nenhum problema com isso. Por que teria? E porque eles, não o senhor, mas eles teria que ter. Tá? E o que o senhor tem a ver com isso, velho miserável? Só porque os árabes invadiram a Indonésia, fizeram aqueles lá de escravos, é isso? Fizeram de escravo, eles ficaram como gadinho, uma mula até agora, sendo escravo de árabes. Também vi pessoas pedindo para o governo indonésio fechar o acesso ao Rijane. Mas como se fecha uma montanha daquele tamanho? É proibir, meu senhor. O nome, o termo fechar aqui, tem vários significados. Não quer dizer literalmente fechar, né? O senhor é melhor fechar o bico, né? Que falar asneira. O senhor não é capaz de pensar muito bem e analisar as coisas, computar. Então, quando as pessoas falam fechar, descancelar o turismo, meu senhor, entendeu? Cancelar, para evitar que acidentes assim aconteçam novamente, entendeu? Já que eles não têm preparo, não é mesmo? Então fecha. É simples, meu senhor. Mesmo que o acesso fosse proibido, os montanhistas iriam tentar subir por trilhas alternativas. Seria ainda mais perigoso. Então eles que se lascassem. Mas pelo menos o governo estaria fazendo alguma coisa para prevenir novos acidentes no futuro. Porque estaria fora das rotas oficiais e seguras. O problema dele seria expor os locais e daí? Não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com os locais. Isso aumentaria o risco de desaparecimento, quedas e mortes. Não. Tu e eles estão dando desculpa para continuar o sindicato da morte. O sindicato da morte. Escalar o Rijane é um sonho antigo para muitos aventureiros e amantes da natureza do mundo inteiro, não só da Indonésia. Até soldados britânicos já escalaram o Rijane. Antes disso, eles treinaram em condições extremas, se prepararam fisicamente, escalaram montanhas menores antes de se arriscar no segundo pico mais alto da Indonésia. Isso é diferente, meu senhor. O senhor quer comparar um soldado com as mulheres? Deveria até proibir mulheres, me desculpa, viu, mas melhor proibir mulheres. Não é porque eu sou mulher que eu vou defender isso. E as mulheres são as mais mole, né, de todas. E o velho árabe também, que tem um pouco de feminismo nele, o velho. A bicha aqui é uma galinha também despenada, que qualquer medo ele sai despenando. Entendeu? Então, você quer comparar soldados preparados com uma pessoa comum como a Juliana, outra mulher? Pelo amor de inteligência, viu? Mesmo que a Juliana tivesse assim vamos dizer assim, uma experiência com algumas montanhas, o vulcão de São Gonçalo, e lá também tem, né? Eu que saiba, tem em Niterói.
Mas se ela tivesse uma história de experiência com um vulcão ou qualquer coisa, ela não estaria preparada fisicamente ou psiquicamente para enfrentar o que ela enfrentou. E isso não foi passado para ela, isso não foi mostrado para ela e isso não foi avisado a ela. Deu para entender? Não, não dá. Porque já vem da genética, né? Já vem do DNA, não tem como mudar. É triste, mas é verdade, é triste. Homonídeos, Homo erectus, de primeira. Hominídeos. Escalar montanha menores antes de arriscar. Nenhum Indonésia viu região como ponto turístico. Se você quer fazer turismo, vá para Bali, não para o Rijane. Mas para eles é turista, porque eles não são de lá. Eles não são de lá. Por exemplo, o Morro do Alemão, a Rocinha, etc., também não é turismo, não é um ponto turista. Mas os gringos vê Neva do Leste de qualquer maneira. Então fica sendo um ponto turístico. Deu para entender, senhor? O sofá, novamente sofá, sou blur. Ok. Quem realmente ama a natureza sabe que a região não é para iniciantes. Então que o digam. Então deixe os indonésios falar isso para eles, ok? Não falar isso para as pessoas, para os turistas. Deixe os responsáveis falar isso para eles, ô idiota, burro, crápula. Nem para quem está conhecendo vulcões agora. Não é lugar para fazer selfie e postar no Instagram. E a maneira qual o senhor fala é como o senhor também... O senhor insinuou que a vítima estava se masturbando, né? E tendo chambregado com um homem, um guia qualquer lá. Ela estava fazendo uma coisa que veio causar ira ao vulcão, ao espírito do vulcão, e também desrespeitou o vulcão, como se ela tivesse defecado, urinado, feito ex, se masturbado lá, entendeu? É isso que o senhor quer chegar, ok? E agora o senhor está insinuando aqui que ela estava fazendo selfie, posando para selfie e postar no Instagram. Bem, eu não sei, eu não vi, né? Talvez sim, talvez não, mas isso é um tipo de uma suposição ainda obscura, porque nós não temos o laudo ainda, nós não temos a certeza ainda, ok? Então ninguém sabe de verdade. Cada pessoa tem seu próprio jeito de viver, de se sentir realizada. Alguns gostam de passar 10 horas blá 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 blá. É o seguinte, meu senhor, ninguém pensa como o senhor. O que o senhor é, fica para o senhor. O que as outras pessoas são, fica para elas. O senhor não pode ditar e dizer o que as outras pessoas devem ou não ser ou fazer. Crápula velho, o senhor já é velho. 70 e poucos anos, nasceu em 55, a 53, a 52. O senhor não pode falar para as pessoas que são mais jovens. Entendeu? Nós não podemos ditar para os mais jovens. Porque ele tem todas aquelas adrenalina e vitalidade. O senhor não... Portanto, o senhor nem ninguém mais pode ditar para os jovens o que eles devem fazer ou não. Entendeu? Chega de passar 10 horas lendo livro, outros preferem ficar no sofá, rolando o Instagram. Tem gente que corta o cinto, tem gente que gosta de se desafiar. Sair da zona de conforto e buscar adrenalina. E daí, seria a sua conta? Bem, pelo menos eles não são covardes como se fosse um bundão. Entendeu? Ninguém é como o senhor, ou outros que são covardes. Entendeu? E o senhor deve respeitar isto. Deve respeitar. E pare de blame victim, entendeu? Pare de culpar as vítimas. Isso já foi longe demais. Parem de culpar as vítimas.
o senhor e os brasileiros safados que pensam como o senhor, e até mesmo as comunidades da Juliana. Não julgue o hobby dos outros, viva a sua vida. É, exatamente. Ei, come on! Come on, o senhor deveria andar o toque, né? Ou seja, andar as suas narrativas. O senhor devia agir do modo a qual o senhor fala, mas, bem, infelizmente não é o que eu vejo. Me parece que o senhor não age da maneira a qual o senhor fala. Então, para que julgar? Não julgue o hobby dos outros, viva a sua vida. Nem todo mundo tem a chance de morrer fazendo o que mais ama. Bem, é como eu falei, pelo menos eu tinha falado antes, em outro vídeo, que ela morreu fazendo o que ela amava. Foi eu que falei primeiro. O senhor está apenas sendo copycat e, como sempre, o senhor adora me copiar. É como se eu fosse seu role model, né? O seu exemplo de vida. Não deixe eu ser meu exemplo de vida, entendeu? Seja o seu próprio exemplo de vida. Seja distinto, seja diferente. Seja o senhor. Para o senhor mesmo, seja fiel. Ok? Pare de culpar a vítima. O senhor culpa e depois o senhor vem. O senhor é o julgador e o senhor também é o absolvista. Né? Eu não entendo. Isso é ironia, isso é confuso. Né? Isso é confuso. Isso é uma doença mental. É uma doença bipolar. Ok? Então, se o senhor quer me seguir, quer me usar como role model, ok? Como modelo, exemplo, então o senhor deveria fazer o quê? Pensar como eu e ser constante e consistente no que eu penso e falo. Porque para nós temos que ser nós mesmos. Não podemos ser a sombra do outro. Ok, meu senhor? E deixa a morte em paz. E pare de julgar as vítimas, seu crápula.